Olá, vamos proceder à apresentação do segundo trabalho de CDSI. Somos o grupo 7 da turma IB4, composto pelos membros Guilherme Raimundo, Igor Correia e João Gordo do curso de Informática e Gestão de Empresas, e vamos falar sobre o sistema de informação de um clube de futebol. O tema que eu escolhi para adicionar a classe ao modelo que nos foi fornecido sobre um clube de futebol foi o tema da gestão do plantel. Vamos então passar a isso. Passando agora para o diagrama de classes sobre a gestão do plantel, eu adicionei algumas classes que achei relevantes tendo em conta o cenário que realizei, que foi o cenário de transferência de um jogador no último dia do mercado de transferências. Uma das classes que adicionei foi a lista de transferências, com um conjunto de jogadores transferidos. Outra das classes foi a classe de transferência, com o atributo de jogador, clube de destino, dia e hora de transferência e o nome do jogador. E outra das classes que adicionei também foi a realização da transferência, com um atributo booleano que confirmava ou não a realização da mesma. Aqui ainda na classe de jogador adicionei alguns atributos que achei relevante para uma situação de transferência, como o valor de mercado, a idade, o peso e a altura. Vamos passar agora à análise do diagrama de objetos. Depois do diagrama de classes veio o diagrama com os objetos que as classes que adicionámos no diagrama de classes criaram. Essas classes criam objetos e tal podemos ver através deste comando que utilizei no use, que criou este diagrama de objetos, onde podemos ver que os objetos que as classes criaram estão diretamente relacionados com essas classes, como vemos através aqui, por exemplo, onde vemos um objeto do tipo transferência. Foi criada a partir da classe de transferência com os atributos da mesma, um objeto de data de realização, um objeto com a realização da transferência, um objeto com a lista de transferências, o clube, o jogador, bem como a data de nascimento. Podemos afirmar assim que os objetos foram criados de forma sucedida e as classes que adicionamos promoveram o efeito esperado. Agora, à execução do cenário de transferência do jogador no dia final do mercado de transferências. Para tal, vamos ter aqui o auxílio do diagrama de objetos para ver se as classes adicionadas criam os objetos que pretendemos com este cenário. Já podemos ver aqui uma classe main criada e uma classe instante. Aqui já podemos ver uma classe calendar date criada. E aqui podemos ver as classes restantes todas criadas que representam a transferência de um jogador que foi cancelada no mercado de transferências, como podemos ver, e que correspondem às classes criadas, como eu já anteriormente demonstrei no diagrama de classe, ou seja, os objetos pretendidos foram criados. Continuando aqui pelo diagrama de comunicação que geramos através da execução do cenário, podemos aqui constatar as diversas relações que a realização do cenário criou, bem como os objetos que o cenário criou. Como especial destaque aqui para a realização de transferência, o QDAOR 2020, a realização da transferência do jogador, o cenário GUI, o instante. E aqui em baixo podemos também observar passo a passo o que se passou no cenário, bem como todo o processo que envolve a transferência de um jogador no dia final do mercado de transferências. Com a ajuda aqui do diagrama de objetos ao lado, podemos verificar que muitas das relações que foram criadas neste diagrama de comunicação, tais como o GDAOR 2020, são objetos criados também aqui pelo diagrama de objetos que foi sendo gerado ao longo da execução do cenário. Outros, como o jogador, também aqui estão, entre outros. Vamos passar agora à demonstração do diagrama de estados. O diagrama de estados que realizei tem como objetivo adicionar e remover jogadores de uma lista de transferências. Como já podemos ver aqui através do comando do use, eu já criei um objeto do tipo lista de transferências com um set de jogadores, que tem dois estados, sem jogadores e com jogadores. Neste momento,
a lista está sem jogadores, mas vou adicionar através daqui do comando do use um jogador que criei chamado Guilherme Raimundo. Podemos ver que passou a verde, pois tem jogadores, a lista de transferências, ou seja, o jogador foi transferido. Se eu quiser remover este jogador da lista de transferências, posso fazer um comando parecido e o estado vai passar para os 100 jogadores. Falando então agora do tema Museu do Clube. Então, para as classes que eu criei para este trabalho, está a classe gestor de museu que cria um gestor, a classe museu que cria o museu em si, a classe sala cria as salas para o museu, em cada sala existe uma estante criada pela classe estante e em cada estante existem as taças criadas pela classe taça. Para além destas, temos 3 enumerados, ou seja, este enumerado representa os títulos que são colocados nas estantes, tanto europeus como nacionais. Os 2 tipos de sala de Europa relativamente aos títulos europeus e os de sala que são os nacionais, e os prémios individuais e a classe prémio que serão faladas mais à frente no diagrama de estados, e a classe main onde foi feita a apresentação por teleponto. Falando então agora do diagrama de objetos, nós podemos ver que das classes anteriormente referidas consegue-se criar um objeto da classe museu, em que se chama Alvalade, e que nesse museu pertence um clube chamado Sporting, e nesse clube, esse clube pertence ao país Portugal, em que no país Portugal pertence ao continente europeu. Dentro do museu há um gestor chamado Bruno, criado pela classe gestor do museu, e em cada museu existem 2 tipos de sala, em que esta sala é da Europa, que apenas recebe os títulos europeus, e dessa forma a estante dessa sala tem a taça conquistada pelo Sporting no ano de 1984. Falando então agora do meu cenário, esta apresentação irá ser intercalada com o diagrama de sequências e o que se passa na caixa de comando. E basicamente o cenário anda à volta do João, que trabalha no Museu Cosme Damião do Clube Benfica, em que tem o objetivo de colocar as taças nos respectivos sítios, ou seja, a sala Europa é para os títulos europeus e a sala nacional para títulos nacionais. E cada sala tem uma estante com espaço para 5 títulos. Ou seja, tendo o Benfica ganho 3 títulos, um europeu e 2 nacionais, então primeiro o João tem que colocar a taça dos campeões europeus no sítio certo, sendo que na sala Europa fica a taça dos campeões europeus, tendo já uma taça, e depois o mesmo acontece para as 2 taças nacionais, sendo que a sala nacional tem 2 taças. No entanto, a taça de Portugal encontra-se partida e dessa forma tem de sair da estante, e então a sala nacional fica só com uma taça. Pelo diagrama de sequência, nós podemos ver que pelas 3 primeiras cenas iniciais há uma entrada dos participantes no cenário, com a sua inicialização, ou seja, do continente, do país, do clube, do museu e do gestor, e depois, mais à frente, com a criação das salas e das suas estantes. Os títulos ainda foram criados na sala 4 e na sala 4, e depois, a partir das cenas 5, 6 e 7, ou seja, na 5 o João coloca a taça na estante da Europa, na cena 6 ele coloca as taças na sala nacional, e depois na cena 7 lá então remove a taça que está partida. Falando então do diagrama de estados, este diagrama de estados representa quantos prémios individuais eu consigo colocar numa estante, sendo que o State Machine chama-se museu e temos uma estante de prémios representada por 7 e um atributo chamado quantidade, em que cada vez que há alterações no set, o quantidade acusa se é para mais ou se é para menos. No início começamos com 0 prémios, sendo que agora irei criar um novo prémio, o P1, que temos aqui o prémio P1,
sendo que este novo prémio é uma bola de ouro conquistada no ano de 2021 por um dos jogadores de um clube, sendo que dessa forma, tendo sido conquistada, então merece ir para a estante de prémios e quando a estante de prémios recebe um prémio, passa então para o estado com prémios, em que podemos ver que a quantidade aumentou, o prémio foi aceito e então está no estado a meter com prémios. Quando depois o mesmo jogador ganha outro prémio, em que podemos criá-lo na classe prémio, sendo que então foi uma bola de ouro conquistada no ano a seguir e que de lá está, merece ir para a estante e dessa forma ela permanece no mesmo estado com prémios, sendo que permanece neste estado se a quantidade for entre 1 e 3 e dessa forma nós podemos ver que tanto o P1 como o P2 estão aceitos na estante e a quantidade é igual a 2. Passando depois para um terceiro prémio conquistado pelo mesmo jogador, que foi uma bola de uma bota de ouro no ano 2023 e tendo sido conquistada, lá está, merece ir para a estante e dessa forma então muda de estado. Como podemos ver aqui, a estante de prémios já tem 3 prémios, como também representando pela quantidade. Podemos ver que a quantidade é igual para 3 e lá está no estado cheio de prémios, mas imaginemos que queremos tirar uma taça porque poderá estar partida, fazemos então, e no caso da bota de ouro, porque os sapatos podem ser, os prémios podem ser muito sensíveis e de então necessitarem de reparação e daí então ser necessário remover o prémio e dessa forma volta para o estado com prémios. E finaliza então a apresentação. Passando agora para o tema bilhética e jogos. Passando agora para o diagrama de classes, para além das classes existentes, eu criei a classe jogador associado, quando um jogador se associa a um clube, a classe adepto, compra, bilhete, onde um adepto faz uma compra e essa compra é composta por um bilhete ou mais, onde esses bilhetes estão associados a um jogo. Criei também a classe steward e funcionário de limpeza, que descendem da classe funcionário, que também se associam a um jogo. Para além dessas, criei a classe jornalista TV, jornalista jornal, que fazem parte ou de um jornal ou de uma televisão, descendem da classe jornalista, e o jornalista só se pode associar a um jogo se tiver uma credencial. Também criei vários enumerados. Temos o tipo de bilhete, que pode ser VIP, criança, mulher, adulto ou idoso, a função que um jornalista tem numa TV e a função que um jornalista tem no jornal. Também criei o tipo de compra, que pode ser online ou presencial. Passando agora para a demonstração do diagrama de objetos e de sequência, vamos usar um cenário, neste caso usando o teleprompter. Vamos abri-lo usando este comando, open-dem-programa.soil, onde temos um cenário de jogo e venda de bilhetes. Este cenário acontece hoje, um jogo entre o Benfica e o Porto, às 21 horas no Estádio da Luz, em Lisboa. Criamos um steward que está pronto para atuar na porta 18 e criamos 4 jornalistas, 2 de TV e 2 de jornal. Um dos jornalistas de TV esqueceu-se da credencial, logo não pode ir ao jogo. Temos uma notícia, um jogador fica associado ao Benfica.
Depois criamos 3 adeptos, onde um adepto vai proceder a uma compra e essa compra é composta por 3 bilhetes. Como ele não tinha dinheiro na conta para efetuar a compra online, ele procedeu a uma compra presencial, onde comprou os bilhetes no estádio e aproveitou também para se tornar sócio. Os bilhetes no total custaram 105€. Passados os 90 minutos, o resultado foi 2-0 e no fim cria-se um funcionário de limpeza que limpa o setor onde os 3 adeptos estavam. Depois do fim do cenário, temos o diagrama de objetos, onde podemos ver onde foi criado o jogo, no Estádio da Luz, em Lisboa. Ao jogo estão associados 2 clubes, o Futebol Clube do Porto e o Benfica. Temos aqui o jogador associado. Temos aqui os 3 adeptos, onde o adepto 1 procedeu à compra composta por estes 3 bilhetes, no setor 21. Temos a classe jornalista de jornal, temos aqui os 2 que estão associados a uma credencial. Temos um dos jornalistas de TV e o outro que se esqueceu da credencial, que não foi associado ao jogo. Temos também o steward, que foi associado ao jogo logo no início, e o funcionário de limpeza, que no fim foi limpar o setor onde estavam os adeptos. Agora, no diagrama de sequências decorrente das cenas efetuadas no cenário, podemos ver que se inicia um jogo, onde criamos primeiro um steward, criamos os vários jornais e TVs com os credenciais dos jornalistas, inicializamos os jornalistas, depois temos o jogador associado que criamos os adeptos, que vão estar associados a um bilhete depois da compra ter sido feita por um adepto. Podemos ver os bilhetes aqui. E no fim, criamos o funcionário de limpeza que está aqui inicializado. Passando agora para o diagrama de estados relativamente aos bilhetes, criei um diagrama de estados com 3 estados: o sem bilhetes, com bilhetes e cheio de bilhetes, relativamente a uma compra. Vamos proceder à criação de 3 bilhetes, o B1, o B2 e o B3. Podemos ver aqui no diagrama de objetos que estão criados. E agora, se procedermos à operação comprar bilhete, que recebe um bilhete, vamos ver o estado a mudar. Comprar bilhete. Portanto, como um bilhete foi adicionado à compra, passamos para o estado com bilhetes, que fica no estado com bilhetes se a quantidade for entre 1 e 3. Vamos agora adicionar o bilhete 2 e o bilhete 3. Como já estão 3 bilhetes, ele passa para o estado seguinte, cheio de bilhetes. Podemos agora fazer a operação bilhete cancelado. Por exemplo, do bilhete 3 passa automaticamente para o estado com bilhetes. E aqui no diagrama de objetos vemos que ficou sem esse objeto.